2000 anos comemoramos que um homem voltou da morte. Cantamos músicas, tomamos ceia e um domingo a cada ano a igreja do mundo todo se une para proclamar que Jesus está vivo. Mas talvez você possa falar, tá bom, eu até acredito que Jesus ressuscitou, mas isso foi há 2000 anos atrás, qual que é a relevância disso para minha vida hoje? Que diferença que isso faz? Primeiro, como que a gente sabe que a ressurreição é real? A gente sabe, primeiro, porque ela está na Bíblia, e a gente acredita que tudo que está na Bíblia é verdade, é a palavra de Deus. Mas existem evidências históricas que apontam para a realidade da ressurreição. Por exemplo, 2 Pedro 1,16 fala o seguinte: porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está falando, galera, a gente não ouviu isso de outras pessoas, a gente não inventou, a gente viu ele, a gente viu Jesus ressuscitado. Agora pensa comigo, por que alguém inventaria uma mentira que levaria ela à morte? Quando a gente sempre mente para se beneficiar, para ganhar alguma coisa. Mas o que os discípulos ganharam em falar que Jesus estava ressuscitado? Perseguição, rejeição. Eles perderam, na verdade, tudo que eles tinham por alegar que eles tinham visto Jesus ressuscitar. Aí alguém pode dizer, mas essas histórias foram inventadas centenas de anos depois, só para inventar uma religião. Mas se fosse o caso, quem queria inventar uma história onde os primeiros líderes da igreja seriam os bananas? Na própria Bíblia diz que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles se esconderam depois que Jesus foi crucificado. Eles ficaram com medo dos romanos e foram lá para um quartinho. Ninguém nem viu a crucificação de Jesus, só João que estava lá na cruz, mas o resto todos fugiram. Inclusive diz que as primeiras pessoas a verem Jesus ressuscitado foram as mulheres, que naquela época não tinham nem um status social muito elevado, elas eram meio desprezadas. O único motivo para alguém contar uma história assim naquela época é porque foi assim que realmente aconteceu. Beleza, prof, eu entendi. A ressurreição de Jesus foi um evento histórico, aconteceu de verdade. Mas qual que é a relevância disso para mim? Lá em 1 Coríntios 15:17 fala o seguinte: se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé que vocês têm seria em vão. Vocês ainda permaneceriam nos seus pecados. E ainda mais, os que morreram em Cristo estariam perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Galera, se a gente fosse seguir Jesus só por essa vida, a gente seria louco, a gente seria miserável, porque nessa vida a gente vai sofrer pelo nome de Jesus, a gente vai ser rejeitado. Vocês viram como Paulo viveu? Ele sofreu muito por amor a Jesus. Mas a ressurreição muda tudo isso. Ele vai falar no versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Primícias significa o primeiro. Então, se Jesus é o primeiro dos que dormem a ressuscitar, significa que eu e você que acreditamos nele vamos ressuscitar também. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. É assim que a gente vai enfrentar a vida de desafios, de escolhas difíceis, com a esperança no eterno. Por isso nós investimos o nosso tempo agora naquilo que vai durar para a eternidade. Daqui a 100 mil anos, nós vamos estar diante de Deus, junto com as pessoas que nós pudermos levar até lá. Nós não somos desse mundo, mas nós vivemos pelo reino que está vindo, aguardando um rei que está vivo.